capítulo de hoje é um capítulo em negrito, sabe? Porque quando a gente fala assim, nós vamos estudar a história da humanidade, à luz da doutrina espírita. Então, o capítulo dos migrados, ele é muito importante. O estudo dos egípcios é um negócio muito forte. Dos árias. Então, essa passagem por esses povos que construíram a estrutura da nossa civilização é sempre um capítulo extremamente forte, até porque a Grécia, ela forjou basicamente o conhecimento do Ocidente. O ideário que a gente tem hoje está muito apoiado no pensamento grego. Então, ter hoje a oportunidade de a gente estudar a Grécia é um capítulo assim, em negrito mesmo, para a nossa noite de hoje. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui tendo essa oportunidade. Vamos ao vídeo. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. O semeador saiu a semear. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, o Cristo, antes da sua vinda, povoou a Grécia de artistas e pensadores eminentes no quadro das filosofias e das ciências. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia que assumia a direção intelectual do orbe, a maturação do pensamento e direção à verdade. Do círculo retraído e isolado dos templos, os ensinamentos ganham a praça pública. A multidão de jovens corações recebem o saber para a edificação do homem espiritual. Todo historiador é um profeta que vê correr o fluxo da história. Pode prever os comportamentos cíclicos viciosos ou virtuosos do homem em sua escalada evolutiva. Nas doutrinas sociais, Atenas e Esparta desdobravam reflexos na linha do tempo com histórias e nações recentes. Os espartanos bélicos de Licurgo, vivendo a existência absoluta do Estado, instauravam a política do cerceamento e do totalitarismo. A Alemanha e a União Soviética repercutiam em expressões revitalizadas esses mesmos descaminhos. Atenas, ao contrário, moldava o berço da democracia. A democracia, composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, sistema político que resguarda aos cidadãos o direito à participação política. Solon alçava a democracia à aristocracia intelecto-moral, mostrando que é possível realizar que muitos consideram quimeras, reformando os sistemas sociais e protegendo as classes pobres e desvalidas e o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias, a agricultura. Uma Grécia, berço do amor à liberdade, dedicação à cultura e às artes, influência positiva para o mundo em culto à vida, criação e beleza. Na era clássica, Pitágoras, Xenófanes, Ésquilo, Eurípides e Aristóteles. Estética e ética, instaurada por precursores do Cristo, trabalhadores da evolução humana, servos fiéis da verdade.
experiências sociológicas que evidenciavam a diferença entre o joio e o trigo, um contraste necessário para fazer o conhecimento entre a boa e a má semente. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Mas a incúria humana prevalece em alguns episódios. A boa semente foi condenada. Aquele que trazia com a resplandecência do trigo semeado luz à praça pública, em maêutica de amor e sabedoria. Sócrates foi condenado por ensinar liberdade. Foi preso e vilipendiado aquele que com a sua palavra confundia os espíritos mesquinhos da época e fazia desabrochar florações de sentimentos novos na cultura da Grécia Antiga. Atenas, o cérebro do mundo de então, apesar de seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. A grande revolução da alma humana, o drama e a tragédia grega, o convite à reflexão do mestre de Platão, Antístenes e Xenofonte, viu a adulteração de sua filosofia pura, precursora dos princípios cristãos, se juntar ao joio com a ganga das paixões terrestres, enveredando às vezes por complicados caminhos políticos. Em provação coletiva, a Grécia vê ruir seu império sob a cumplicidade com o egoísmo humano. O povo nobre e culto, fornecendo escravos valorosos e sábios para a máquina expansionista e ambição de Roma. Nas galeras suntuosas, sob o símbolo da águia, os filhos de Atenas compartilhavam com as águas da iniquidade seu saber e suas elevadas noções da vida, do amor e da justiça. Entre as penas humanas, a mais dolorosa é a de prever muitas coisas e não poder fazer nada. Heródoto, historiador grego. A boa nova, ainda em pano de fundo, ecoaria na Palestina tempos depois, às margens do Tiberíades, renovando o convite que perdura até os dias de hoje. Sob os auspícios do sábio Sócrates, a vida futura e a noção da imortalidade da alma, em frontão da verdade, repercute por todos os tempos e eras da humanidade a caminho da luz. Nossa, muito bom, Cris. Ficou excelente o trabalho. Muito bom mesmo. Mas a Grécia, ela é uma nação muito particular, porque ela se organiza dentro de um modelo social muito interessante, porque ela, na verdade, ela não é um país, ela é uma região, ela se chama Hélade, que é toda aquela península enorme ali, a Hélade. E nessa península
as cidades, elas eram absolutamente independentes. Ela tem um modelo diferente do Egito, por exemplo. No Egito, você tem um faraó que governa de sul a norte. Na Índia, você tem também os senhores que governam de maneira larga sobre aquela região. Então, você tem toda uma estruturação distinta de poder. Então, o que acontece? A Hélade, ela é uma região que tem as cidades-estados e elas não estão interessadas em se tornar um país. Elas não estão interessadas em se unificar. É uma proposta de governança muito diferente do que a gente viu em outras regiões do planeta. Então, nasce do seguinte modelo: nesta região, uma determinada cidade se organiza com um modelo social. Aí, no outro lugar, eu tenho uma outra cidade totalmente independente dessa, dentro da Hélade, que é a região lá da península. E aí, naquela outra cidade, é outra estruturação social, é outra maneira de governança, é tudo absolutamente diferente, só a língua que é a mesma, mas eles não têm traços de identidade cultural, a cultura é totalmente distinta. Então, você pega a Grécia, você pega Corinto, você pega Esparta e outras cidades dali daquela região do Peloponeso e da própria Hélade como um todo, elas todas tinham uma maneira muito própria de viver, e isso é muito singular, porque nós estamos agora falando de um povo que se organizou de maneira distinta em cada cidade e estado que foi fundado, o que difere do Egito, que difere da Índia, que difere dos outros povos que a gente já teve a oportunidade de visitar nos nossos estudos. E é interessante, Elahá, quando você fala isso, porque quando a gente se debruça sobre a história grega, a gente vai perceber que alguns contextos já estão muito mais avançados. Emmanuel sublinha isso em alguns momentos do texto, né? Mas para a gente começar a nossa reflexão, assim, destacando alguns pensamentos de Emmanuel aqui. Primeiro que ele coloca nas vésperas, como primeiro subtítulo, nas vésperas da maioridade terrestre. A gente vai ver o Egito Antigo, trazendo uma larga contribuição, mas o conhecimento, aquele sentimento, aquela reflexão acerca da espiritualidade, em busca de uma verdade com um V maior, né, que eu costumo falar, no Egito ainda estava circunscrito aos templos, aos iniciados. É a mesma coisa na Índia, né? E na Grécia, a gente vai ver que essa tradução dessa mensagem, a tradução desse conhecimento, ganha praça pública. Com Sócrates e com tantos outros filósofos que, através do sistema da maêutica, né, que era aquele sistema proposto da reflexão, da pergunta e da resposta, né, da incitação à pergunta para que os indivíduos pudessem refletir e haver ali um espaço filosófico para se chegar a um consenso, essa prática é algo muito característico da Grécia Antiga. E não é à toa, meus amigos, que Kardec, depois, no século XIX, vai adotar esse mesmo sistema de perguntas e respostas na sua inter-relação com o não material, né? com os espíritos, com o mundo espiritual. Então, a gente percebe, nós até tocávamos essa impressão, né, Elahá, nos bastidores, que há, né, dentro de um fio condutor, de uma linha do tempo, uma similitude, um paralelismo muito grande entre a Grécia e a França do século XIX. Né? Alguns até defendem a ideia de que muitos gregos teriam reencarnado depois, séculos depois, na França, estavam presentes ali no momento da eclosão da terceira revelação, porque existe muita semelhança, existe muita similitude, né?
A Grécia cuidava da estética, cuidava do belo, cuidava da beleza, cuidava das artes. Era uma das vocações daquela civilização, como a França também, né? Onde eclodiu, né, o impressionismo, onde eclodiu os resultados do renascimento na arte, né, na plástica. E a gente vai ver que os franceses tiveram um grande missionário, que foi Allan Kardec, que traduzia a espiritualidade. E os gregos também tiveram de igual monta um grande missionário, Sócrates, que traduzia a espiritualidade. Se der tempo, no finalzinho da nossa live, a gente vai mostrar essas semelhanças num trabalho que a gente preparou, né, Larra? Mas é isso, né? O que você acha dessa impressão aí? Isso é muito interessante, sabe? Mas eu queria puxar um ponto antes da gente comentar sobre Sócrates e sobre essa discussão da maiêutica socrática e tudo mais. Eu queria puxar um pouco mais para trás na estruturação do ideário grego, sabe? Porque, assim, eu não estou falando mal dos egípcios, não. Também não estou falando mal dos hindus. Não estou falando mal. Mas é impressionante a quantidade de gênios que chegaram nesse lugar. É lógico que a gente tem arquitetos incríveis no Egito Antigo, fazer aquelas pirâmides, é um negócio impressionante. Mas a quantidade de gênios que se concentrou na Grécia é um negócio absurdo. E eles não eram de uma área só. Então, tudo estava por ser construído. Não tínhamos ainda nem as ciências, de certa maneira, organizadas. E aí você vai ter grandes matemáticos. Onde? Onde estavam os matemáticos do mundo antigo? Estavam na Grécia. Aí você vai ter Pitágoras, você vai ter Eratóstenes, você vai ter Arquimedes. Nossa, esses caras eles eram incríveis. O que Pitágoras fez, o que Arquimedes fez, o que Eratóstenes fez, o que, meu Deus, Hierofontes fez, é um negócio incrível. Esses caras eles eram matemáticos e eles conseguiam fazer coisas impressionantes. A gente, quando chega no ensino fundamental, lá no 7º ano, vai aprender assim, né? Quadradinho mais 2 quadradinho igual a 3 quadradinho, menos depois vai virar x. 3x menos x é igual a 4, então qual é o valor de x e tal. Isso foi construído na Grécia. O surgimento da matemática, tanto da aritmética como da álgebra, ela é aritmética, álgebra e trigonometria, geometria, tudo nasce na Grécia. São ramos diferentes da matemática, todos nascidos ali. Você tem Tales de Mileto, que vai fazer a análise dos ângulos, aquela coisa toda. Então, a genialidade matemática deles é um negócio espetacular. Você tem contributos impressionantes da matemática oferecidos pelos gregos. Aí você sai da condição da matemática e anda para o rumo de outras ciências, você vai encontrar. Você vai para a astronomia. Tem um monte de grego astrônomo que olhavam para os céus e começavam a discutir as estrelas, a movimentação dos astros. É um negócio... É difícil você dizer assim, meu Deus, mas como que pode? Se você não tem, Cris, um conhecimento de espiritualidade, você diz assim, eu não consigo entender como é que tem esse pessoal todo lá. Quando a gente estuda a doutrina espírita, diz, não, calma. Uma série de espíritos que vieram de outros lugares do universo, aqui aportaram com conhecimento já desenvolvido, por isso que eles se destacavam, aí vai ficar mais claro para nós. Mas eles eram incríveis. Olha, a gente tem matemáticos impressionantes, astrônomos absurdamente interessantes, com propostas, inclusive colocando o Sol no centro, outros colocando a Terra no centro. Isso é uma coisa incrível. Aí você tem o estudo de lógica, os silogismos aristotélicos, também, que é impressionante. Ora, se fora da caridade não há salvação, significa que não tendo caridade não há salvação.
Mas isso não quer dizer que tendo caridade você está salvo. Está dizendo que não tendo, você não salva. Mas não está dito que se você for caridoso, você está salvo. Mas se você não for caridoso, você não está, porque fora da caridade está a salvação. E não tendo caridade, há salvação. São silogismos aristotélicos. Isso é um negócio impressionante. Os estudos que foram feitos, eles criaram a dramaturgia, a tragédia, a comédia, a tragicomédia, Ésquilo, Sófocles. Eles tinham teatros, anfiteatros, haviam atores que viviam de representar as peças para o público que ia para os anfiteatros. Os anfiteatros eram construídos na forma tal que um barulho de uma moeda jogada no palco era ouvido em todos os lugares do anfiteatro, pela estrutura de construção. Cara, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí você vai para a música, o que eles descobriram sobre música, as notas musicais, a harpa, por que a harpa tem aquele tamanho de corda? Foram os gregos. Os gregos. É um negócio incrível. Ó, João Carlos está lembrando aqui a política, sim, a política, democracia, tirania, oligarquia, aristocracia, demagogia, monarquia. Isso tudo foi desenhado na Grécia. Os conceitos de oratória, de apresentação de discursos, também estavam na Grécia. É um celeiro de craques. É um negócio incrível. E os escultores? E os escultores que eram gregos, Fídias, esculpia com tanta perfeição que parecia corpo humano. Existe coisas que a gente não consegue explicar como que reuniu tanta gente boa num lugar só. E assim, esse aí tem um nome, esse cara é importante, o outro que nasceu também o outro que nasceu também é. Parece que eles colocaram os migrados de Capela no planeta, mas parece que a mão, quando foi jogar, parece que caiu um bocado na Grécia, porque caiu muito ali. É uma concentração muito grande. Olha, é tão grande a concentração que até mesmo na religião, aquela religião de Zeus e Artemis e Eros, foi tão forte a maneira como os gregos construíram a religião que os romanos absorveram a cultura deles. Os romanos dominaram politicamente os gregos, mas foram dominados culturalmente por eles. Uma coisa absurda esta largueza de saberes que eles tinham na área das artes, na área da ciência, na área da religião e na área da filosofia, que eu falo já já. Mas, assim, eles tinham uma quantidade enorme, as suas construções. Às vezes eu fico olhando, até apareceu, você até mostrou um pedacinho nesse maravilhoso vídeo que você fez, de uma coluna de Corinto, a chamada coluna coríntia, que tem aqueles negócios assim. E eu sempre, quando vejo uma coluna coríntia, eu fico pensando, como é que esses caras faziam isso? Porque hoje eu não sei como é que a gente faria. E como é que eles, naquele período que não tinha nenhuma máquina, conseguiu esculpir aquelas escamazinhas, aquele negócio que vai se desdobrando? Porque uma coluna jônica, uma coluna dórica, é um negócio até mais fácil, que ela vem assim, pronto. Então é mais fácil. Mas uma coríntia, eu nem sei como é que faz aquilo, não sei nem como é que o cara bolou um treco daquele. Ela é extremamente complexa. Então, você vai no Partenon, você fica vendo aquelas estátuas, aquela perfeição. E as medidas, não sei se vocês sabem, mas as medidas das artes gregas, elas eram sempre adequadas aos olhos, porque a proporção áurea, ela era sempre seguida naquilo que era apresentado, né? Então, existe uma proporção que ela é sempre colocada como... É a proporção do cartão de crédito. Isso é uma proporção áurea. Então, quando você tem um cartão, essa largura em relação a essa,
ela tem uma proporção tal que é agradável aos olhos. Essa proporção aqui ela é 1,61 dessa. Então, os gregos usavam tudo isso nas janelas, nas portas, no tamanho das... Meu Deus, é espetacular. Então, é genialidade demais. Eu, se não entendesse de espiritualidade, eu diria que eu não sei dizer. Eu só consigo entender a Grécia quando eu tiro dos meus olhos a venda da materialidade e enxergo a imensidão de espíritos migrados chegando para implantar o conhecimento sobre a Terra. E daí porque, né, inaugura-se esse capítulo com esse subtítulo de Emmanuel, né? As vésperas da maioridade, né? Nas vésperas da maioridade terrestre. Depois, Elahá, você desfilou todas essas características, né, dessa civilização monumental. A gente nem falou, né, e eu gostaria de lembrar da mitologia grega. A mitologia grega é como se fosse um rio muito alargado de conhecimento. Porque quando a gente pega, por exemplo, Sófocles, né, com a tragédia grega de Édipo, por exemplo, só pegar um exemplo, quanto de ensinamento, quanto de conteúdo, quanto de convergência tem nessa tragédia, nesse teatro, né, mitológico, que nos fala da questão da necessidade do autoconhecimento, porque quando o filho se descobre em incesto com a própria mãe, e isso é revelado pelo pai, pelo rei, qual é a tendência daquela pessoa que acaba de cometer o ato, né, contrário à lei divina? Ele se cega, porque ele não consegue enxergar a verdade, ele não consegue lidar com a verdade. Então, tudo isso é muito simbólico, e depois, muitos anos depois, né, a gente vai encontrar na doutrina espírita ligações diretas, reflexivas, em relação a tantos casos que são contados e narrados na tragédia grega, né, explicando tudo isso, ganhando convergência com tudo isso, com esse chamamento, né, para o nosso autodescobrimento, reflexões e coisas que convergem. Então, realmente, a matéria-prima desse conhecimento que ultrapassava em muito as questões materiais, essa matéria-prima nos foi ofertada pela civilização grega, sem sombra de dúvidas, Elahá. Inclusive, você puxou aí a história do Édipo, né? Então, a história, vou contar aqui um minutinho. O pai dele, Laio, quando jovem, se apaixonou por um rapaz. E o pai desse rapaz era um rei, que não queria que o filho tivesse o relacionamento com Laios. E por isso ele pediu que uma maldição caísse sobre Laios. E a maldição seria: você vai ter um filho, seu filho vai matar você e vai casar com sua mulher. Foi uma maldição que o pai do outro fez em função do relacionamento que eles tinham tido. Aí Laios vai, casa com Jocasta e se torna também rei na cidade onde ele vivia. E ele não estava em casa quando Édipo chega na cidade e vence a Medusa, na entrada da cidade, quando ela faz aquela pergunta, né? Qual é o animal que de manhã anda de 4 patas, de tarde com 2 e à noite com 3? Ele diz que é o homem, que é de 4, depois em pé e depois a bengala. Aí ela dá um urro e se joga num penhasco, e ele ganha como mérito casar com a mulher, que era a Jocasta. No caminho, indo, ele encontra Laios e ele mata Laios sem saber que ele estava matando o próprio pai. Então ele mata o pai sem saber, casa com a mãe. Mais tarde ele vem saber que ele havia casado com a própria mãe. E aí é quando ele se cega. Então é uma tragédia grega. Mas o que tem escrito aí atrás? Planejamento reencarnatório, mediunidade, não é?
Tem uma série de fenômenos aí escondidos por trás disso. E isso é muito bonito, isso é muito interessante. Mas eu queria mostrar um negócio aqui, não sei se dá para eu mostrar, posso mostrar um negócio aqui que eu andei fazendo? Eu não sei fazer vídeo, Cris, não sei fazer. Mas eu fiz um apanhado aqui, botei num papel assim, escrevi, para de repente a gente ter uma noção de algumas coisas que eu acho que seriam interessantes a gente discutir hoje. Aí eu vou tentar, Denise, ver se eu consigo colocar. Vamos ver se eu consigo colocar esse trem aqui. Oremos. Sursum corda. Como é que faz, meu Deus? Eu acho que é assim que faz. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Estão vendo? Estamos vendo, tá um pouquinho, as letras são estão um pouco pequenas. Pequenas? Vê se você consegue dar um É? zoom aí. Uhum. Se Vamos você ver se eu conseguir. consigo. Agora foi. Agora eu estou lendo melhor. Muito bem. Então, assim, a gente falou muito de matemáticos, astrônomos, e poetas e dramaturgos, etc. Mas a filosofia é a área que a gente mais conhece dos gregos. Então, eu trouxe aqui rapidamente, só para a gente não perder a oportunidade, um pouco sobre os filósofos gregos. E a filosofia grega ela se divide em 3 etapas: os pré-socráticos, os que estão antes de Sócrates. Depois, o clássico, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. E depois os pós-socráticos, ou neoplatônica, que é a que vem depois do período clássico, né? Jâmblico, Plotino, etc., já estão no período posterior. Mas os interessantes de hoje que eu queria destacar são os pré-socráticos, porque eles têm muito a ver com a ideia da cultura grega, porque depois há muita presença do pensamento cristão, e aí a gente vai ter tintas cristãs sempre sobre a filosofia grega. Eu trouxe aqui um pouco dos pré-socráticos, os que existiram antes de Sócrates. Eles se dividiram em várias escolas. Havia uma escola que tratava especificamente sobre a vida, havia uma escola que era a escola dos atomistas, havia uma escola que era a escola dos místicos, tinha a escola dos eleáticos. Então, eram essas escolas que tinham. Olha como era interessante. Na escola que tratava da vida, eu trouxe aqui alguns desses caras. O primeiro deles é Tales de Mileto, primeiro deles, que foi o professor, o mestre de Anaximandro. Anaximandro foi o mestre de Anastístenes. Então, cada um foi mestre do outro. Aí tem um outro que eu não consegui achar o nome dele, mas tem um quarto, também pré-socrático, e depois tem Empédocles. O que dizia Tales? Tales dizia que a vida veio da água, porque tudo que é vivo tem água, pode observar. Tudo que está vivo, quando você mata, sai um fluido de dentro. Então, para Tales, a vida surgiu da água e, por isso, tudo que é vivo tem água. Então, ele notava que a vida havia surgido da água, como mais tarde a ciência iria mostrar. Sim, a vida veio da água. Então, Tales dizia, a vida veio da água e o elemento essencial para que exista vida é água, porque o animal, quando ele está seco, ele está morto. Não tem animal que esteja seco, que esteja vivo. Tem que ter água dentro do animal para que ele esteja vivo. Anaximandro, que era discípulo de Tales, fez uma outra observação. Disse, olha, não adianta muito você ter água se você não tiver um corpo para ter vida, né? Você tem que ter um corpo. Sem corpo, só ter água não vale nada. Então, além da água, eu tenho que ter um corpo para ter vida. Porque todo animal não é só água, todo animal tem corpo também. Então, eu preciso dos elementos da terra para formar o corpo. Por isso, tudo bem, a água é importante, mas terra ou corpo é essencial. Anaxímenes, que foi discípulo de Anaximandro,
dizia o seguinte: não é a terra, na verdade é o fôlego, porque tudo que está vivo respira, não tem nada que esteja vivo que não respira. E se você perceber, tudo aquilo que para de respirar morre. Então eu posso ter água no meu corpo, eu posso ter um corpo, eu posso ter tudo, mas se eu não estiver respirando, morreu. Tanto que eu posso encontrar um cara morto, ele está cheio de líquido dentro, ele ainda tem o corpo, mas se ele não estiver respirando, ele não está vivo. Então, o que faz existir a vida é o sopro, o ar entrando e saindo. Por isso, o ar é o elemento fundamental para que a gente perceba a vida, o respirar das criaturas. Aí tem um quarto que disse: não, pode ter água, pode ter terra, pode ter ar, mas se for gelado, não tem jeito. Todo animal que está vivo é quente. O animal, quando ele está morto, ele fica frio. Então, o que faz a vida, na verdade, é o calor, é a chama da vida. Existe como que um fogo divino dentro de nós para dizer que existe vida. Então, um falava que era água, um falava que era terra, outro falava que era o ar, e o outro dizia que era o calor, que era o fogo. Aí foi quando Empédocles apareceu e disse: não, são os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Foi assim que surgiu do pensamento desses filósofos. Existia também, na época, um outro grupo de filósofos que não discutia isso. Eram os chamados atomistas. E nós temos um deles, que não é bem um atomista, mas eu botei como atomista, porque ele tem algumas coisas próximas dos atomistas. Anaxágoras, ele defendia, veja se vocês conhecem alguma coisa que Anaxágoras falava. Ele dizia que o mundo foi criado por uma inteligência suprema. Essa é a expressão dele. Uma inteligência suprema criou o mundo. Depois ele disse que o mundo era feito de partículas que se combinam e se recombinam. Lembram de Lavoisier? Pois ele disse algo parecido com Lavoisier. Anaxágoras dizia: nada se cria e nada se destrói, apenas se recombina. Não é muito doido isso? Um cara na Grécia Antiga falar que na natureza nada se cria e nada se destrói, ou seja, nada se cria, nada se perde, ao invés de tudo se transforma, tudo se recombina. É a cara de Lavoisier isso. Mas existiu um pensador, esse sim é verdadeiramente atomista. Ele dizia que o mundo era formado de partículas muito pequenas que a gente não percebia e que eram partículas indivisíveis. E por isso ele chamava essas partículas, porque tomo em grego significa parte, pedaço. Isso é um tomo. Tomo 1, tomo 2, é parte 1, parte 2. Então, tomo significa parte. Átomo, indivisível. Então, ele criou a ideia de que a gente não via, mas os nossos corpos e tudo que existe é formado a partir de elementos indivisíveis, os átomos. E ele é o criador dessa tese, Leucipo. E Leucipo teve um discípulo chamado Demócrito. Demócrito dizia que o mundo visível é feito de partículas invisíveis e indivisíveis. Esses caras tiraram essas ideias. E ainda disse mais, que no universo só existe átomos e vazio. Ou seja, ou é átomo ou é um vácuo. E é isso que hoje a ciência diz: é verdade, é verdade. Só existe átomos e vazios. Aonde não tem átomos, existe um grande vazio. Isso é impressionante. Eles eram realmente uns caras incríveis. Todos esses são anteriores a Platão e, evidentemente, a Sócrates. Havia um outro braço, que era o braço dos místicos. Pitágoras é o grande representante. Quem não conhece Pitágoras? Pitágoras dizia que a vida pode ser explicada a partir de números. Mais tarde, Galileu Galilei diria: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Pitágoras: a vida pode ser explicada através de números. Pitágoras descobriu a proporcionalidade para as notas musicais. Cada vara deveria ter um sétimo a menos que a outra, para fazer dó, ré, mi, fá, sol, lá, si.
E ele criou, assim, as notas musicais, a estrutura da música. Ele fez o teorema de Pitágoras, em que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Possuía uma escola chamada Escola Pitagórica, que estudava a reencarnação, estudava a vida no mundo espiritual. E as pessoas, para ingressarem na escola de Pitágoras, tinham que trazer na mão desenhado um pentagrama, aquela estrela de 5 pontas. Que aquilo ali era um estudo incrível, porque da estrela de 5 pontas sai o tamanho das cordas da lira para fazer as notas musicais. Então, dali, ele ensinava a seus discípulos uma série de coisas interessantíssimas. Pitágoras era da cidade de Samos. Então, toda mulher que nasce em Samos é chamado de Sâmia. Então, Pitágoras foi filho de uma Sâmia. E interessante que havia umas profecias sobre Pitágoras, dizendo que, num dado momento, uma virgem dará à luz e os deuses então se farão entre os homens e renascerão, e os deuses tomarão forma humana. E foi assim que nasceu Pitágoras, segundo essa leitura. E tinha uma última escola, que era a escola dos eleáticos. Esses eram vários, né? Então, nós tínhamos Heráclito. Heráclito era aquele que dizia que só o que há de permanente é a mudança. Heráclito achava que tudo era um processo de eterna mudança, estava tudo, só o que há de permanente é a mudança. Eu coloquei aqui ele como eleático, mas ele é opositor à escola eleática. Eu botei ele aqui porque ele ficou sozinho, aí eu joguei ele aqui. Ele era o grande opositor de Parmênides. Parmênides dizia o que é, e o que não é, e nunca chegará a ser. Então, ele tinha uma briga danada com Parmênides. Ele dizia que um homem nunca se banha nas mesmas águas do rio. Se o homem for hoje e ele tomar banho, quando ele for tomar banho amanhã, ele não toma, e não é o mesmo homem. Aí Parmênides, claro que é. Ele vai hoje, ele vai amanhã, o rio é o mesmo, o homem é o mesmo. Não é. O rio não é o mesmo, porque o rio está passando a água. A água que ele tomou banho hoje não é a água que ele tomou banho ontem, então não é a mesma. Então, se o homem tomar 2 banhos no rio, não é a mesma história. Aí o que Parmênides fez? Foi no rio, tirou a água, botou numa tina, e aí ele tomou banho, e no dia seguinte ele chamou Heráclito e disse: ontem eu tomei banho nesta água, e hoje eu vou tomar banho nela de novo. Plá! E pulou dentro e disse: para provar a você que você está errado. Um homem pode sim tomar 2 vezes o mesmo banho e nada mudar. Aí Heráclito disse: não. A água pode ser a mesma, mas o homem mudou. Você não é mais o mesmo de ontem, você viveu experiências hoje, então você não é mais o mesmo. Não adianta represar a água. Você, Parmênides, não é o mesmo do passado. Então ele dizia que um homem não pode se banhar 2 vezes nas mesmas águas. E temos também um personagem importante, que é Xenófanes, que era discípulo de Parmênides. Olha o que ele dizia: existe um Deus único e imutável. Alguém já ouviu isso em algum lugar? E na escola eleática também havia um personagem assim pouco conhecido, que era Zenão. Zenão, ele era um grande sofista, né? Então foi ele que fez aquela grande história da corrida da tartaruga com Hércules, que dizia que se a tartaruga sair na frente, o Hércules nunca pega, porque sempre que o Hércules anda, a tartaruga anda também. É um sofista. Isso é um sofisma, porque uma hora a tartaruga vai perder para o Hércules. Mas ele dizia isso. Eu trouxe aqui, para a gente conhecer, um mapa de onde esses homens ficavam, aonde eles nasceram, de onde eles eram. Se vocês olharem, Parmênides, Zenão, Demócrito, Empédocles, Pitágoras, Heráclito, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, nenhum deles era de Atenas. Nenhum pré-socrático veio da capital. Nenhum veio. Eles vieram de outros lugares. Só Sócrates e Platão que seriam, na verdade, personagens oriundos daquela região da Grécia. Muito bem. Muito bom.
Maravilhosa essa sua Legal, varredura, né? maravilhosa, muito bom, muito bom. Dá uma ideia assim de contexto, né? E de quão rico, porque o capítulo sublinha muito a missão de Sócrates, mas a gente sabe que a Grécia foi o berço do pensamento e da civilização por muitas outras contribuições também, né? Acho que Emmanuel sublinha muito a participação de Sócrates quando ele fala do contraste, né? Quando ele compara Atenas com os espartanos, por exemplo, Sim. que adotaram uma outra filosofia de vida, que estava em outro ritmo evolutivo e que elegeram o lado material do mundo, né, para as suas conquistas, enquanto que os atenienses estavam muito mais avançados e mirando ao alto, né, as conquistas espirituais também. Então, a gente vai ver eclodir em Atenas a ideia da democracia, por exemplo, enquanto que os espartanos estavam muito mais voltados para as contingências bélicas, para as contingências materiais do É muito, expansionismo, né? é Fala, muito Ela. interessante isso, porque, assim, em Esparta, a criança não pertencia à família, a criança pertencia ao Estado. Com 7 anos de idade, ela sai da mão da família e vai para a mão do Estado, ponto final, acabou. Se ele tiver algum tipo de má formação, ele tem que ser morto. Quem não vai dar um bom guerreiro? As crianças deformadas, com algum tipo de deficiência física, elas eram imediatamente mortas em Esparta, porque elas não tinham direito de viver, porque elas não seriam bons guerreiros. Eles iam para o ginásio, que era o lugar, ali viveriam a vida inteira. Eles teriam uma vida muito austera, viveriam para guerrear. O negócio de Esparta era guerrear, então tudo era voltado para a guerra, tudo voltado para isso. Eles tomavam uma coisa, chamava sopa negra. Era um negócio que eu não sei nem como é que chama aquilo, era tudo misturado, assim, é um treco preto que botava pedaço de porco, pedaço de sangue, pedaço disso, pedaço daquilo. E os espartanos eram, desde o começo, disciplinados a comer aquele treco. Esta era a ração que eles comiam. E não existia comércio, não existia arte, não existia cultura. Não, nós temos é que viver para a guerra. Então, nós tínhamos ali uma presença muito forte da visão da guerra. Aí você sai dali e vai para a Grécia, cara, você encontra um negócio totalmente diferente. Um negócio poético, cultura, poesia, democracia, uma visão totalmente diferente, o culto às artes, liberdade para as pessoas. Parecia que eram lugares da mesma região, da mesma Hélade. É uma coisa. E daí, né, Lahá, usando até uma palavra grega também, que Kardec vai usar naquele texto maravilhoso que ele tem em Obras Póstumas, as aristocracias, a gente vai ver que Esparta vai simbolizar e representar muito bem aquele recorte histórico que o nosso querido codificador faz nas aristocracias, quando ele narra o momento da aristocracia da força bruta, né, do guerreiro, do bélico, Aristos A, a Kratos. primeira, né? É a Isso. segunda. A A segunda, a primeira dos segunda. A velhos. primeira é dos Dos anciãos, né? velhos, dos Dos velhos, velhos, anciãos. né? A Eu acho sabedoria. que eu me dava bem nessa primeira, hein? Puxa vida. Mas aí depois vem a aristocracia do nascimento, né? Depois da aristocracia da força bruta, aí a gente já vai deitar cabelo, como diz aí a expressão popular, nas dinâmicas europeias, né? Do feudalismo, né? Aqui fazendo conexão com o vídeo, que é exatamente isso que Emmanuel quis trazer, né? Essa simbologia e que eu acabei traduzindo em joio e trigo, né? Querendo fazer aí uma junção com a parábola de Jesus, porque o joio crescia junto com o trigo nesse momento na Grécia, né? Os valores bélicos de Esparta, depois reproduzidos pela Alemanha, reproduzidos É, pela União Soviética, é, né? isso aí tem duas coisas que são importantes colocar. A primeira é que a obra é escrita em 1938. Isso, Ele não está exatamente. falando da Alemanha da Merkel.
Não é a Alemanha de hoje, né? É aquela Alemanha prussiana, aquela Alemanha focada na ideia da E dominação. também praticava a eugenia, haja visto o Sim, nazismo, né? Então a gente vê essas ideias sendo reproduzidas, né? Sendo desdobradas historicamente. Né? o que mostra que aqueles que não conseguiram, de certa maneira, se desembaraçar da terra para voltar, se reuniram num canto da terra. E a Alemanha parece ser um local bem interessante. E aonde estariam os que gostavam da arte, da cultura, do saber, da poesia, da moda e de todas essas coisas, e que odiavam os espartanos? Qual é a nação que mais odeia os alemães? São os franceses. Então, você tem na França a excelente representação de Atenas, e você tem na Alemanha a excelente representação de Esparta, mas no contexto do ano de 1938, quando a obra foi colocada. Não quero que ninguém pegue descontextualizado para dizer, olha, a Alemanha de hoje é... Não, olha a Alemanha da época que a obra foi publicada. E isso depois a gente vai ver que tem outras nações, quando a gente for estudar o Império Romano, nações que gostam da águia como símbolo, e etc, 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 nós também vamos encontrar outros elementos nesse sentido. Mas vamos falar de Sócrates, que o nosso tempo já Vamos, até acabou, o nosso tempo vamos acabou. fazer Mas uma varredura aí de Sócrates, mas vem comigo, Elahá. Não sei se o Denise pode projetar aí, a gente fez uma pequena compilação, um paralelismo, né, entre o pensamento socrático e o que nos entrega a doutrina libertadora e deixa, consoladora, né? deixa eu Doutrina perguntar uma espírita coisa para fala. você, Cris. Isso aí que você pegou assim, ou isso está em alguma obra, esse resumo da doutrina de Sócrates? Tá? Está em algum lugar da obra de Olha o Kardec? crédito lá embaixo, olha o crédito lá embaixo, está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, o que a gente vai falar agora é, de novo, só um voo rasante, tá, gente? Por favor, leiam, consultem o Evangelho segundo o Espiritismo, está na introdução, onde Kardec elege um capítulo especial na introdução, né, um segmento especial na introdução, para falar dessa similitude entre o pensamento socrático e aquelas ideias, né? Naquela invasão organizada do século XIX, que o mundo espiritual estava nos presenteando com elas. Passa aí, Denise, para a gente o próximo slide. Ele começa, sempre o que a gente vai visualizar no slide destacado com o número romano, não o número grego, com o número romano, é o pensamento de Sócrates, e depois a tradução de Kardec. Eu busquei brincar aí um pouquinho com as palavras-chave. O homem é uma alma encarnada, isso diz Sócrates. O que diz aí a doutrina espírita, Elahá? Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Doutrina da pré-existência da alma. Exatamente. Próximo, Denise. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Então, aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, aquele que já conseguiu uma amplitude mais alargada do olhar espiritual, tem de isolar do corpo a alma para ver com os olhos do espírito. Então, é esse distanciamento, né, Alahá, que a gente fala da evolução do próprio espírito, né? Interessante demais. Isso está no pensamento socrático. Terceiro ponto, Denise, por gentileza. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhado nessa corrupção, e é interessante como Sócrates usa as palavras, né? A corrupção, corromper aquilo que é perfeito, né? Corromper aquilo que é puro, essa verdadeira acepção, filosofando aqui, da palavra corrupção. Nunca possuiríamos o objeto dos nossos desejos, a verdade, que foi sempre o grande alvo, né? Então, o homem mergulhado na corrupção dos sentidos não alcança a verdade. Claro, é isso aí. E aí está, conclui Kardec, Elahá e amigos, o princípio das faculdades da alma
obscurecidas por motivo dos órgãos corporais, do peso da matéria e o da expansão dessas faculdades, a possibilidade da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. E Kardec, quando faz esses comentários, e aqui são comentários só parciais, o dever de casa continua, para vocês consultarem lá a introdução do Evangelho. Mas ele vai citando trechos das obras, né, O Céu e o Inferno, no caso, primeira parte, capítulo 2, que vai falar justamente das faculdades da alma. Quarto, Denise. Lê aí para a gente. Vai lá, reencarnação. A alma impura, neste estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Exatamente. Então, os espíritos faltosos, novamente, são convidados a reencarnar para esse processo de depuração. E, para Kardec, não somente o princípio da reencarnação se acha, nesse momento, no pensamento socrático, atestado, claramente expresso, mas também o estado das almas, que se mantém sob o jugo da matéria, perpetuando essa questão do retardar da evolução, né? É descrito qual o mostra o Espiritismo nas evocações. Então, Kardec se lembrando aí do processo maêutico que ele fazia nas reuniões mediúnicas no processo da codificação espírita. Próximo, Denise, por favor. O quinto item, após a morte, após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio, daí vem a palavra demônio, que nos fora designado durante a vida, olha, um daimon, um demônio designado durante a vida, que nos acompanha, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. Então, é como se um daimon nos acompanhasse até aquele momento de julgamento ou purgatório, e as almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário de reflexão, vamos nos lembrar de Nosso Lar, André Luiz, né, logo após a sua desencarnação, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então, é novamente aquele mergulhar na carne para novas experiências. Elahá, o que atesta Kardec? Lê aí para a gente, por gentileza. É a doutrina dos anjos guardiães, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas. Em seguida, na sequência do texto aí, há intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Isso. Após isso, temos o item 6 desse pensamento de Sócrates, apontado na introdução do Evangelho, que vai nos falar da mediunidade, né? Uma das premissas aí básicas doutrinárias do Espiritismo, falando que esses demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, ou seja, falando aí do mundo espiritual. Sócrates, meus amigos, 500 anos antes de Cristo, constitui um laço que une o grande todo a si mesmo, né? E aí ele fala dessa palavra daimon, que é espírito, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, né, no momento clássico, tomada a má parte. Sim. Depois, a Igreja Católica, né, ela vai se utilizar dessa figuração, desse simbolismo, para endemoniar os daimons, né, traduzindo eles como mensageiros da maldade, né, como nos tempos modernos. E aí a gente vai para o 8º, falando dos estados da alma. Lê para a gente, Elahá, por gentileza. Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo decompondo-se volta à matéria. Então, Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus da desmaterialização da alma. Então, mais uma vez, sendo contundentes na questão da imortalidade da alma.
o item 9, Denise, por gentileza, está acabando, pessoal. Vai nos falar da justiça divina. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muitos ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres e, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Esse é o pensamento de Sócrates. Então, ele já refletia sobre a questão da justiça divina, vinculando essa reflexão à questão da reencarnação. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Então, as vidas sucessivas são provas contundentes dessa justiça divina já reconhecida em Sócrates. É fantástico, né? Olha aí outra premissa básica, causa e efeito. Comenta aí, Elahá, por gentileza. Item 10. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Depara-se-nos aqui outro ponto capital confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na Terra. É impressionante isso. É impressionante isso. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? Como que o Sócrates conseguiu driblar a humanidade. Porque o Buda não driblou, o Krishna não driblou, nem Jesus driblou. E o Sócrates driblou, porque ele conseguiu passar com todos esses conteúdos chamado de filosofia, estudado nas academias. Enquanto que Krishna, Buda, Jesus e outros mais, não, isso é religião. Mas ele trata do assunto das religiões, mas ele conseguiu não trabalhar rituais, conseguiu não trabalhar nenhum tipo de conexão, de tal forma que ele é estudado nas academias. E ninguém se arvora a estudar Jesus da mesma forma que se estuda Sócrates. Não é engraçado? Perfeito, Elahá. São as duas grandes alavancas, né, da evolução humana, a religião e a ciência, também tidas como esferas, né, esferas do saber, mas Sócrates navegou nessa terceira esfera, que é a esfera da filosofia, que fica muito harmoniosa no meio das outras duas. E daí porque a gente vai entender, né, que a sabedoria divina, a justiça de Deus, nos iria entregar muitos séculos depois, né, na aurora dos novos tempos do século XIX, né, sob o embasamento filosófico, inclusive do iluminismo, essa doutrina espírita que tem corpo de doutrina e que também articula de novo numa revivescência desse pensamento socrático, introduzindo, né, nesse seu corpo de doutrina o terceiro pilar, que é o pilar filosófico, ciência, filosofia e religião, né, chegando em um momento de entrega, de amplitude desse conhecimento, desse chancelamento desse conhecimento maior. Mas eu acho que tem mais uma tela só. Isso, só mais essa. Olha, item 11. E aí são as palavras de Sócrates, né, para a culminância aí dessa nossa reflexão. Sócrates aos seus juízes. Porque sim, meus amigos, Sócrates foi condenado, né? Sócrates foi aprisionado. Ele foi aprisionado pelo motivo de entregar liberdade ao povo, entregar liberdade aos seus discípulos. O pensamento liberto de Sócrates o condenou. Então, ele fala de duas uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade a de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto
os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, Absurdo! os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Elahá, termina aí para a gente. Absurdo! Como é que o cara tem essa lucidez toda, né? Mas é tempo de nos separarmos. Eu para morrer, vós para viveres. Esse julgamento de Sócrates é um negócio muito louco, porque ele é condenado porque ele estava corrompendo a juventude com as ideias que ele trazia, que eram essas ideias aí. E aí ele é condenado à morte, ele tem que tomar um veneno, cicuta. Os seus discípulos vão para o local onde ele está preso. E sua esposa vai visitá-lo na cadeia. Aí está preso na cadeia e ela vai visitá-lo. Aí ela diz assim: Sócrates, eu estou desesperada, porque eu não aceito isso. Você está condenado à morte injustamente. Isso é um absurdo. Aí ele diz: você deveria estar feliz. Como feliz, Sócrates? Não, você deveria estar feliz porque eu estou sendo condenado injustamente. Se eu fosse condenado justamente, aí era ruim. Mas se eu estou sendo condenado injustamente, fico feliz, porque é injusto o que está acontecendo, porque seja, eu não errei. Mas, Sócrates, não me confunda, Sócrates. Você está preso e você vai morrer. Aí ele diz, não, eu não estou preso. Eles é que estão presos. Como assim, Sócrates? Não, eles estão presos da grade para lá. E eu estou solto da grade para cá. Aí ela, não, Sócrates, não fale isso, que isso aí você me deixa confuso. Porque é assim, ó, eles estão soltos, porque eles podem ir onde eles querem, e você está preso aqui, ó. Você não pode ir onde então, quem está preso é você, não são eles. Não, quem está preso são eles, porque aonde eu vou com o meu pensamento, eles não vão. Então, eu sou mais livre do que eles, embora essa grade, eu estou mais livre do que eles. Então, ele tinha uma maneira de pensar, aí é tirado da cela para tomar cicuta, e os discípulos estão todos em volta chorando. Está um desespero só, porque ele vai morrer, o mestre vai morrer, está todo mundo desesperado. E o Sócrates está tranquilo. Aí vem o cálice com cicuta, e ele então pega o cálice e bebe. Quando ele bebe, aí os discípulos que não tem mais jeito, porque eles esperavam que de repente eu não tomasse, que ele jogasse fora, que ele afrontasse. Não, ele pega e bebe a cicuta. Quando ele bebe, aí os discípulos enlouquecem de vez. Meu Deus! Aí é um pânico generalizado. E o Sócrates se deita, e quando ele sente que ele já está desencarnando, ele se vira para um dos discípulos e diz: Clóton, não esqueças que eu devo um galo para Asclépios. Pague. Então, ele tratava a morte de uma maneira muito natural, o que é típico dos espíritos que têm a compreensão da imortalidade. E isso é muito bonito. E aí o texto, não é? Ele vai colocar para nós, Cris, que essa decisão dos gregos de fazer o sacrifício de Sócrates vai determinar uma grande guinada na história do Império Grego, não é isso? É isso, Elahá. E da mesma forma que nós apresentamos já esse paralelismo com a França, né? Emmanuel defende essa ideia, né, de que os gregos eles não agasalharam a ideia, né, e daí porque entraram num processo de declínio. Da mesma forma que os franceses não agasalharam a ideia dessa chama espiritual que estava sendo, naquele momento, entregue à humanidade, a partir da codificação espírita e daqueles valores que emergiam naquele momento, na Paris do século XIX, os franceses também não agasalharam, como a Europa também não agasalhou aquelas ideias, e aí não é déjà vu, a gente vai ver o transplante da árvore, né, do Evangelho para as terras novas, além-mar, né, onde depois a gente vai ter toda aquela explicação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dizendo esse percurso aí da verdade dentro da linha do tempo da humanidade, né, da história dos homens. Aí a Grécia entraria em declínio. E aí é uma coisa interessante. Se a Grécia tinha todos esses pintores, escultores, artistas, etc., etc., por que não tem hoje? Cadê os filósofos? Cadê os matemáticos? Então o espírito não evolui.
Porque se os espíritos eram daquele jeito e hoje estão piores, então não é verdade que eles sempre evoluem. O que se dá é que os espíritos não são os mesmos. Aqueles que eram matemáticos, filósofos, etc, 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 não estão mais aqui. E a Grécia foi entregue para a turma B, ou a turma C, sei lá. Mas não é a turma A. A turma A foi embora. E aí a filosofia, a matemática, a dramaturgia, a escultura, a música, a filosofia, foi tudo embora com eles. Mais uma prova, Denise, mais uma prova, Cris Druxi, de que sim, o espírito é que manda na história. Não somos as nossas expressões carnais, mas a chama que pensa é que verdadeiramente comanda o fio da história. Cris, você faz a nossa prece final hoje? Faço sim. Então vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento, preenchidos com muita gratidão. Gratidão de estarmos aqui entre amigos, né? Amigos tão queridos, com tanto significado, né, dessas presenças. Queremos agradecer a oportunidade de refletirmos sobre todas essas bênçãos que recebemos na construção da história da humanidade, porque é inequívoco o sentimento que temos e a certeza que ganhamos de uma tutela, de um amor imenso de Deus por todos nós, nos amparando, configurando oportunidades de recomeços, provas, expiações, legados, ensinamentos, mas sempre a partir da luz que Ele, enquanto Criador, irradia sobre o mundo, sobre a Terra, sobre esse lindo planeta azul. Tivemos prepostos daquele que foi o grande mensageiro dessa lei maior, seu filho, que esteve em um processo de imensa renúncia entre nós, como governador do planeta, tendo sido o grande orquestrador de todos esses espíritos amigos, precursores dessa boa nova, onde há sempre a vigência da lei do amor e da sabedoria como grandes balizadores do comportamento. Muito obrigada ao Pai, nosso Criador, ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, e a todos esses precursores que nos auxiliam ao nosso burilamento espiritual a caminho da luz. Muito obrigada. E que estejamos juntos no próximo encontro, aqui nesse espaço da FEEGO. Graças a Deus.